E a galera confunde muito, cara, a questão da candomblé, umbanda, quimbanda. Consegue explicar pro pessoal a diferença de cada uma, Claro, cara? claro. O culto ao orixá tem datado 10 mil anos. É. Objetos, símbolos de culto a guardião da cabeça, que é o orixá. Famoso Ori. Isso, exatamente. Dentro desse processo, houve a imigração, né? A imigração não, a escravidão, né? A imigração forçada dos ancestrais que vieram para o Brasil. E aqui eles reconstruíram as tribos africanas, né? Cada um com a sua divindade, reconstruíram. E 400 anos depois, mais ou menos, né? Que isso foi no século XVI. 4 séculos depois, a Umbanda, ela surgiu, eu posso falar pouco, eu posso falar um pouco de Umbanda, mas eu não tenho tanta propriedade na Umbanda como no Candomblé, mas existia um grupo de insatisfeitos com o kardecismo, porque dentro dos centros de mesa branca, enfim, começaram a ter a manifestação de caboclos, né, de pretos velhos, de entidades que não eram conhecidas, porque o kardecismo ele nasce lá na Europa, então ele tem toda aquela carga tinha na ocasião aquela carga de preconceito com o negro, com o indígena, e aí essa manifestação surge a Umbanda, que une religiões indígenas, culturas indígenas, cristãs, porque era Faz uma mescla, né? e os orixás, que dão também origem à Umbanda. Mas essa Umbanda que nós conhecemos, existiu a união entre os ancestrais indígenas, né, e os bantus, que são o povo de Angola hoje, conhecidos como povo de Angola, que criavam ali um catimbó, uma jurema nordestina, tudo isso que influenciou a Umbanda. Então a diferença é que ambas possuem matriz africana, né? Só que o candomblé, ele mantém as tradições. Mais raiz mesmo, né? A Umbanda também tem raiz, porque se a gente falar sobre o caboclo, sobre o indígena que estava aqui, né, a gente tem que entender que o africano chegou aqui. Então a raiz do Brasil realmente são os indígenas. Então a Umbanda tem uma raiz indígena que é antiga, que tem tradições. A gente observa entre os povos, né, entre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, culto ao orixá, a religião tradicional africana, a gente percebe que existe um preconceito, quem é a origem, quem não é. Cada um tem um papel dentro da espiritualidade, é muito importante entender isso. Porque as pessoas saem da Umbanda, vai para o Candomblé com a ideia de eu estou evoluindo espiritualmente. E não é. São buscas diferentes, e dentro da Umbanda, a raiz é indígena, tem o povo negro, tem todo o cristianismo que é ali dentro, né? Jesus é presente. O catolicismo também pega um pouquinho ali? Sim, na verdade o sincretismo é muito forte, mas eles acreditam também em São Miguel, sem Uhum. ser um orixá, sem ser associado, sincretizado com o orixá. Então é muito importante nós entendermos que a Umbanda é uma religião e o Candomblé é outra religião. Totalmente Eles diferente. têm mesmos orixás e visão muito próxima sobre o orixá. Então, o Xangô, do trovão, da justiça, o Oxum da cachoeira, é uma visão muito própria, mas são religiões separadas, né? E não existe essa associação, minha vida não está andando, muita gente associa isso. Eu estou na Umbanda há muitos anos, minha vida não está andando, eu preciso fazer o santo. Não. A sua busca é diferente, e naquele determinado momento sua busca mudou. E aí essa busca foi para o orixá, para a questão... O candomblé ele fala muito sobre autoconhecimento e essência. Ele fala muito sobre isso. E conhecer a sua ancestralidade é muito importante. E a partir do momento que se manifesta questões ancestrais, familiares, obviamente o candomblé ele vai acolher por conta da memória ancestral que ele tem de um culto ao orixá, enfim, uma coisa muito antiga que fala sempre sobre família e sobre a reconstrução da nossa família espiritual. Mas a Umbanda também vai falar sobre isso, o kardecismo e outros cultos vão falar. Só que a gente tem que entender que são cultos diferentes.